tarde, graça e paz, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez, é sempre uma alegria. Quero agradecer a Miriam pelo carinho, pelo convite, sempre muito gostoso participar desse ministério tão importante, né, gente? Quantas pessoas alcançadas, né, nesse ministério. Minha oração é que o Senhor sustente cada mulher que está à frente desse ministério e continue, né, porque quantas pessoas, quantas vidas alcançadas, né? Que o Senhor fortaleça a casa de vocês, né? A família de vocês, e continue sustentando aí esse ministério, para a honra e glória do Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo 73, nós vamos falar sobre o Salmo 73, meditar um pouquinho no Salmo 73 agora. Às vezes, na vida, nem sempre a gente está forte na fé, né? Para quem tem aí anos de caminhada cristã, vai poder constatar que nem sempre a gente está tão forte na fé quanto a gente gostaria, né? Isso aconteceu com Asaf, com o nosso salmista de hoje, né? Ele nem sempre esteve tão forte na fé. Nota, gente, ele foi usado pelo Senhor de forma especial para escrever porções da palavra. E ele estava fraco, né? Então, isso pode acontecer com qualquer uma de nós, né? E a gente vai pensar por que isso aconteceu com ele e por que isso pode estar acontecendo comigo e pode acontecer comigo em algum momento. E que o Senhor nos traga lições maravilhosas dessa porção da palavra. O Salmo diz o seguinte: o problema da prosperidade dos maus. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e a cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei a tarefa que era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu era embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderei eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar
todas as suas obras. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra foi lida, Senhor. O Senhor já falou conosco, porque ela é a tua palavra, Senhor. Deus, abre os nossos corações, usa a tua serva, que é vaso de barro, mas, ó Pai, usa, Senhor, para falar aos corações de cada um aqui, Senhor Deus. Fala conosco, Senhor, porque as tuas servas querem te ouvir. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Você já se questionou se vale a pena servir a Deus? Em algum momento na tua vida você já pensou, Senhor, não está valendo a pena. Quantas vezes, tantas coisas, né, Senhor, eu deixei para te servir. Quantas vezes abri mão de tantas coisas e agora eu estou passando por isso. Você já se pegou pensando assim? Quais são os seus questionamentos para com Deus? Você já colocou Deus na parede? Às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente coloca Deus na parede. Você já questionou por que Deus está fazendo isso? Será que Ele está sendo justo? Você já questionou a justiça de Deus? Senhor, isso não é justo. Isso não é justo. E quanto a você? Você já pensou sobre você mesmo? Senhor, eu estou aqui. Senhor, não está valendo a pena. Não está valendo a pena. O salmista estava aflito, questionando a Deus, questionando a fidelidade de Deus e questionando as suas próprias atitudes. Será que vale a pena? Ele começa, é muito interessante, porque como ele entrega para a gente o salmo pronto, ele já passou pela crise. Então ele começa pela conclusão, e graças a Deus por isso. Que logo no começo a gente já tem esperança. Ele começa assim: certamente Deus é bom para Israel. Certamente, isso é uma certeza. Isso é uma certeza. Para os puros de coração, Deus é bom. Mas aí ele continua e fala assim: olha, gente, mas eu vou falar uma coisinha para vocês. Quanto a mim, tá? Deus é bom. Mas quanto a mim, faltou isso. Faltou isso aqui, ó, para eu cair. Faltou muito pouco. Por pouco, eu não escorreguei feio. Por pouco. E agora ele vai abrir o coração dele. Ele vai falar por quê. Ele vai ser honesto. Nem sempre a gente é honesta, né? Nem sempre a gente é honesta, porque a gente tem vergonha. O pecado nos envergonha. E muitas vezes a gente quer mascarar. Mas ele foi honesto. Ele fala, porque eu invejava os arrogantes. Não era qualquer um que ele invejava, não. Eu invejava os arrogantes. Quando eu vi a prosperidade desses ímpios. Vamos falar um pouquinho sobre inveja. Inveja é um daqueles sentimentos que a gente joga debaixo do tapete. Sabe por quê, gente? Porque se por um lado o orgulho te faz uma pessoa mais importante, porque quem tem orgulho é porque tem orgulho porque tem alguma coisa boa, certo? Então o orgulho te dá orgulho. Tem um orgulho de ter orgulho, né? Mas a gente não fala isso, né? Mas é um dos pecados que a gente confessa com mais facilidade. Eu falei sobre isso. Ele é terrível esse pecado, hein? Se você quiser detectar ele na tua vida, eu falei sobre isso aqui nesse programa, A Raiz dos Problemas. Procura lá que você vai ver. A gente não vai falar sobre ele. Ele é terrível, terrível. É a raiz de todos os problemas. Mas, infelizmente, por causa do nosso coração pecaminoso, a gente fala... Ai, irmão, era por mim que eu tenho orgulho, sou pessoa orgulhosa. Agora, é difícil você achar alguém que fala assim, eu sou uma pessoa invejosa. Sabe por quê, gente? Porque a inveja nos rebaixa. Porque se eu tenho inveja, é sinal que alguém tem alguma coisa melhor do que o que eu tenho, ou tem alguma coisa que eu gostaria de ter, então ela me rebaixa automaticamente. Por causa do meu orgulho, eu não reconheço a inveja. Mas eu me orgulho do orgulho. Olha que coisa doida. Esse é o nosso coração. Esse é o nosso coração.
E a inveja, irmãos, a gente precisa reconhecer, porque é uma coisa que destrói. O nosso Salvador foi entregue por inveja. Olha o que diz Mateus 27, 16, 18. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. Não foi porque ele falava que ele era Deus. Isso daí foi a desculpa que eles deram. A motivação do coração foi a inveja. A inveja, ela faz você matar as pessoas, ainda que no coração. Faz você evitar conviver com aquela pessoa. Mas você carrega ela o tempo todo com você, porque você se lembra dela durante o seu dia. A inveja faz você querer matar a reputação de alguém. Se eu não consigo matar essa pessoa, mas a reputação dela eu vou matar. A inveja te faz amargurada e mata outros relacionamentos à sua volta. Pessoas que não têm nada a ver com a sua inveja. Você acaba matando esses relacionamentos porque você se torna uma pessoa amargurada. A inveja mata o seu relacionamento com Deus. A inveja mata você. A inveja é algo sério. A inveja é algo muito sério, muito sério. A gente precisa tratar. É um dos sentimentos que é comuns a todos, é um dos pecados comuns a todos. Claro que tem gente que sente mais, outros menos, depende de vários fatores, inclusive do quanto você trata a inveja no seu coração. Mas é um sentimento que a gente não gosta muito de falar. Eu atendo como conselheira bíblica, então eu atendo semanalmente, ouço pessoas semanalmente em atendimentos. É interessante, eu nunca ouvi ninguém confessando para alguém assim: eu tenho inveja, eu sou uma pessoa invejosa. Mas no consultório a gente ouve bastante isso. Glória a Deus por isso. Que ali as pessoas têm coragem de falar, porque é um sentimento, é um pecado que precisa ser tratado. A crença por detrás é que assim, se eu confessar que eu tenho inveja, eu vou estar muito abaixo, eu vou estar me rebaixando. O que as pessoas vão pensar de mim? Que horror! E aí eu não confesso, mas eu preciso confessar. Outros versículos sobre inveja, porque o problema do nosso salmista era a inveja. Então vamos pensar um pouquinho sobre a dinâmica da inveja no nosso coração, para que a gente faça esse diagnóstico, para que a gente possa tratar, que a inveja ela é diferente para pessoas diferentes, tá? Provérbios 27, 4 diz o seguinte: o rancor é cruel. O rancor é cruel. A fúria destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Ou seja, pior ainda. Já pensou nisso, gente? Às vezes você fala: nossa, que pessoa furiosa. Está fora de si, que horror. Mas e a sua inveja, você está tratando? Que ela é terrível também. Às vezes ela é quietinha, está ali dentro, ninguém está vendo. Mas está corroendo por dentro. Está destruindo relacionamentos. Provérbios 14, 30 diz o seguinte: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Minha irmã, a academia é uma bênção, mas se não tratar a inveja, não adianta academia. Não adianta academia. Mais versículos, ela destrói relacionamentos, a inveja destrói os relacionamentos. Ela destrói casamentos, amizades, famílias, e a inveja destrói igrejas. Tiago 3,16 diz o seguinte: pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Se tem inveja, não vai faltar nada de mal. Tudo de mal vai estar ali. Gálatas 5:26 diz: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Quando a Bíblia fala certas coisas, é muito legal, a gente que estuda comportamento humano, à luz da palavra, é muito legal que você fala assim: Deus está te dando uma dica aí de como funciona certas coisas no seu coração. Aqui tem uma, não sejam presunçosos,
provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Pessoas invejosas são provocativas. Elas, às vezes, numa brincadeira, uma risadinha, joga um negócio, joga uma indireta, te dá uma alfinetada, te rebaixa, fica provocando. Sabe que você tem alguma dificuldade, alguma coisa, vai te apurrinhar naquilo. Provocação. E Paulo fala, não façam isso. Romanos 13:3 diz o seguinte: vivamos decentemente, como a luz do dia. Então, é para a gente viver decente, como a luz do dia. O que não é para a gente fazer? Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e devassidão, nem em desavenças e inveja. Olha a lista pesada, a inveja está ali. Desavença e inveja. Existem muitos alicerces, tá? Muitas motivações para inveja, mas eu quero destacar 2 grandes motivações para inveja, né? Quando a gente trata o coração da pessoa que sente inveja, a gente precisa perceber isso. Um dos alicerces para inveja é a ingratidão. Geralmente, aonde tem ingratidão, tem inveja. A gente precisa tomar cuidado com isso. É por isso que Deus levou tão a sério a murmuração lá no deserto. E a Bíblia fala que muitos morreram por causa de ter murmurado lá no deserto, reclamação. Porque a insatisfação, ela provoca outros pecados, inveja é um deles. Porque se na sua vida, a sua família está ruim, a sua casa é ruim, se seu carro é ruim, se não sei o que é ruim, dos outros vão ser bem melhor, claro. Então, se está tudo ruim aqui, ali está tudo bom. Né? Então, a inveja vai sendo alimentada pela ingratidão. Essa é uma das motivações para a inveja. Uma outra motivação, gente, pelo incrível que pareça, é a autocomiseração. E essa é interessante. Se você é o tipo de pessoa que sente inveja, mas não tem raiva da pessoa, não, né? Porque a inveja normalmente causa raiva, causa a gente querer o mal daquela pessoa, né? Nosso salmista fala isso. Se você tem inveja, mas não tem raiva, provavelmente a sua motivação é autocomiseração. E aí a inveja é um bom negócio. Você vai entender por quê. Está errado, tá, gente? Tudo pecado. Mas estou falando, você vai alimentar a inveja porque, coitadinho de mim. Coitadinho de mim. Todo mundo tem tudo, só eu que não tenho. Deus deu isso para fulano, deu isso para ciclano, faz isso com seu... Mas eu não, coitado de mim, coitado de mim. Então, a autocomiseração está alimentando a inveja. Mas a inveja aí, na cabeça do invejoso, está sendo um bom negócio. Entre aspas, tá? Eu só estou falando porque assim, o nosso coração é tão enganoso, que às vezes tem alguns pecados que parece que a gente está saindo ganhando. Aliás, gente, a dinâmica do pecado é assim. O pecado te promete um monte de coisa boa, é por isso que você cai. Ninguém fala assim, agora eu vou pecar, sabe por quê? Porque agora é que eu vou me dar mal mesmo, agora eu vou. Não, você peca, você cai no pecado porque ele está te prometendo coisas boas. Mas ele sempre entrega morte. Morte espiritual, afastamento de Deus. Mas o pecado promete um monte de coisa boa, por isso que a gente cai. E a pessoa que tem autocomiseração, às vezes ela busca ter inveja. É uma dinâmica meio maluca, mas acontece. Nosso coração é assim. Por quê? Porque se um monte de gente tem um monte de coisa que eu não tenho, é mais motivo para eu estar, coitado de mim. Só que a inveja é terrível, porque ela destrói outras áreas da sua vida. A autocomiseração destrói outras áreas da vida. Então, a gente precisa entender qual é a dinâmica do meu coração. E se arrepender, né? E pedir, Senhor, me ajuda a tratar essa inveja. Asaf faz isso, só que ele faz todo um processo. Primeiro, ele começa vendo a vida dos ímpios. Ele olha para a vida dele e fala, não tem nada de bom, tudo terrível aqui, mas lá, olha só, eles não têm preocupações, eles nem se preocupam,
Eu estou aqui preocupada. Eu sou crente e eu me preocupo até com o pecado. Eu me preocupo até com agradar a Deus. Eles nem isso têm. Não tem preocupações. O corpo deles é forte e sadio. Né? Se fosse pensar hoje, gente, eles são malhados. Nem precisa muito ir na academia. E eu aqui, me acabando, eles já nascem, parece que já nascem bonitos, fortes, saudáveis. Enquanto que no verso 26, a gente vai ver melhor mais para frente, mas no verso 26 você encontra que Asaf estava padecendo. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam. Ele estava padecendo na carne, no físico e no coração. O coração na Bíblia, gente, sempre que a Bíblia fala coração, pense no ser imaterial. Coração não é esse órgão que bombeia sangue. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando do ser imaterial. A gente poderia pensar na psique, é a mesma coisa. A gente poderia pensar na alma. Então, quando fala de coração, a gente pode pensar que ele estava doente emocionalmente. Tá? Olha, esse homem estava sofrendo, porque ele estava doente fisicamente e emocionalmente. E ele olhava para os ímpios e falava, e eles? Saudáveis. Não se cansam e nem são afligidos como os demais. Gente, eles nem se cansam. Parece que estão sempre descansados. Rosto sempre bem, sempre alegres. E eu aqui servindo o Senhor cansado. Por isso, mas olha isso. Então, olha só, eles não têm preocupações, são fortes, sadios, não se cansam. Mas olha o que o Salmo fala. Por isso, eles se enfeitam de soberba e se vestem de violência. Olha o resultado. Às vezes, vamos pensar uma coisa aqui, uma dinâmica aqui. Às vezes, Deus não nos vai dar coisas boas, para que a gente não se vista de violência. Olha aqui, você reparou nisso no Salmo? Eles não se preocupam, são fortes, sadios, não se cansam. Por isso, olha o resultado. Eles se enfeitam de soberba e se vestem de violência. Deus sabe o que Ele pode dar para a gente e o que Ele não pode dar. Lembra do Salmo 23? Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E a gente sempre pensa, tá vendo? Não vai faltar nada, o alimento, a vestimenta, é verdade. Mas também não vai faltar o sofrimento. Não vai faltar a dificuldade. Não vai faltar a enfermidade. Deus sabe o que você precisa para se manter perto dEle. Deus sabe. Tem hora que a gente precisa de uma dor para lembrar que quem nos sustenta é Deus. Gente, na Bíblia inteira não tem uma promessa que você vai ter uma vida feliz, cheia de riquezas, cheia de coisa boa aqui. Mas tem uma promessa de que aquele que começou a boa obra em você vai completar até o dia de Cristo Jesus. Deus está mais interessado em formar Cristo em você, nem que seja através do sofrimento. Mas Ele vai formar Cristo. E o resultado vai ser maravilhoso. Porque a tribulação produz experiência, que produz perseverança, que produz esperança. Como você quer ter esperança, inclusive em Cristo, na volta dEle, se você não tem a tribulação? Deus é um papai que ama. E o pai amoroso disciplina o filho que Ele ama. Se vocês não são disciplinados, logo vocês não são filhos, são bastardos. A gente devia falar, Senhor, obrigado pela tribulação, não é? Sinal que eu sou filha. Porque desobediente todos nós somos. Ninguém aqui é perfeito, certo? Então, de vez em quando, a gente vai merecer um educo. Né? De vez em quando nós vamos merecer. Glória a Deus por isso. A gente não faz isso com os nossos filhos? Mas quando vem da parte de Deus, a gente fala, ai não, é maldade. Gente, você não ama seu filho? Que mãe que vê um filho enfiar o dedo na tomada e fala, deixa meu filho, vai, enfia mesmo. Não. Você tira, e a criança se esperneia, fala que
cortando meu barato, né? E você sabe que não, você está fazendo aquilo para o bem dela. Mas para ela, você está cortando barato, você está sendo chata. Gente, quanta coisa Deus tira da gente, porque ia nos fazer um baita mal. E a gente não entende. A gente consegue ver isso nos nossos filhos, mas quando é com Deus a gente esquece. Né? Quando é com Deus a gente esquece. E ele continua olhando os ímpios, ele fala, os olhos deles saltam de tanta gordura. Né? Isso tem a ver com a época, era beleza para a época, para a nossa época a gente pode pensar, o maxilar deles são definidos, eles nem precisam fazer harmonização facial, já vem de fábrica com maxilar definido, que agora está na moda, né? Adolescente, jovem sabe disso. Do coração deles brotam fantasias, eles ficam fantasiando, brotam fantasias. Zombam e falam com maldade. Eles ficam zombando das coisas, falando tudo com maldade. Tem sempre um sentido duplo, tem sempre uma coisa maldosa por trás do que eles falam. Falam da opressão com arrogância, batem no peito para falar da opressão. Eles mesmos oprimem pessoas e falam com arrogância. Falam contra o céu, abre a boca e fala contra Deus. Eles falam um monte de coisa contra Deus. E estão lá, estão bem. E a gente às vezes está falando bem do Senhor. E está sofrendo. Você fala, Senhor, não é justo. É assim que o salmista estava sentindo. E é assim que às vezes a gente sente. A língua deles percorre a terra. Olha, eles falam para todos os cantos. Todo mundo ouve. Por isso, as pessoas se voltam para eles e bebem avidamente, bebem do que eles falam. E aí às vezes você pensa, Senhor, e eu às vezes comento na minha família alguma coisa do teu evangelho, repreendo alguém e sou perseguida. E eles falam tantas coisas ruins, maldades, falam contra o Senhor, e está todo mundo lá aplaudindo, achando o máximo. E eu, às vezes, sou perseguida no meu trabalho, sou perseguida na minha própria família, porque estou defendendo a tua causa, estou defendendo o teu evangelho, estou falando do Senhor. Não é justo. A gente pensa, não é justo. Eles têm uma consciência tranquila, já às vezes o crente, a consciência dele não é tranquila. Como Deus ficará sabendo, eles pensam. Como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? O ímpio vive na sua impiedade, não se preocupa com Deus, não está nem aí com Deus, fala mal do céu, fala mal das coisas de Deus, não se preocupa e ainda pensa, existe Deus, esses crentes estão aí seguindo esse Deus, o que eles estão falando? Cadê Deus? Deus está se importando com isso, Deus está se importando com essas coisas, gente, vai viver a vida de vocês. Enquanto a gente pensa, será que isso agrada a Deus? Será que isso não agrada a Deus? O Senhor está aqui, eu preciso honrar a Deus. E eles ainda acabam aumentando as riquezas. Tudo que eles têm ideia de fazer, dá certo. Tem ideia de abrir uma empresa, dá certo. Tem ideia de fazer um negócio, dá certo. Tudo dá certo. E eu vou abrir um negócio, não dá certo. Vou no meu trabalho, se for ser fiel, às vezes você é até mandado embora. Para mim as coisas parecem que não dão certo, nada dá certo, para eles tudo dá certo. Aí ele chega à conclusão, com certeza, foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Você já pensou isso? Pense em outras áreas da vida de vocês. Vamos pensar uma área que, infelizmente, nos meus atendimentos, ela aparece bastante. Pornografia está muito forte, né, gente? Infelizmente, está muito forte. Muita gente viciada em pornografia. E, às vezes, a esposa tem um marido que está viciado em pornografia e ela pensa, eu me guardei para ele e não valeu de nada. Eu me guardo pura, honro o meu casamento e não valeu de nada. Eu me visto decente e não está valendo de nada. E algumas mulheres até
caem nisso. Porque elas falam, eu vou me vestir do jeito que eu quiser agora. E a moda está difícil para a gente que é crente, você sabe disso. Você sabe disso. Está bem difícil de comprar roupa decente. E aí elas acabam sucumbindo isso. Porque elas pensam, não valeu a pena. Deus, eu estou me guardando, eu me guardei. Eu estou cuidando do meu corpo e meu marido viciado em pornografia. Não valeu a pena. O Senhor não está vendo? Quantas coisas, quantos problemas a gente pode pensar assim. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Ele não fala. Ele não fala. Ele pensa, ele ora, mas ele não fala. Tem certas coisas que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente escandaliza. Tem pessoas que estão começando na sua caminhada, e ela olha e fala, você, com essa crise espiritual, com 30 anos, chega. A pessoa não tem cabeça para isso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, com quem a gente fala, com quem a gente compartilha. Com Deus a gente pode falar de tudo. E o salmista fez isso, ele orou. Ele orou. Oração é fundamental. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, diz o Senhor, e os meus caminhos não são os seus caminhos. Isaías 55:8. A gente não entende os caminhos de Deus. A gente nunca vai entender. Aqui, nessa terra, nessa vida, a gente não entende. Até porque, gente, se a gente entendesse tudo da nossa fé, já não seria mais fé, né? Muitas coisas a gente não vai entender. Mas a gente precisa crer e confiar que o Senhor sabe o que faz. E se você está passando por um momento difícil, Deus vai te dar força. Deus estará com você. E isso é o melhor para você. Mas o salmista continua e ele fala, até que eu entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles, o fim dos ímpios. Aqui, o santuário tinha muito a ver com a comunhão com Deus, né? Porque era a presença de Deus. Deus fazia presente no santuário naquela época. Então, a gente pode trazer para a nossa vida hoje, pensando na comunhão com Deus. Provavelmente, ele estava um tanto longe do Senhor, com o Senhor ainda, orando, em crise, mas longe do Senhor. E quantas vezes eu e você estamos assim, a gente está na igreja, vem na igreja, né, domingo, do dia de semana, tal, mas o coração está um tanto distante, porque a gente está achando que não está justo, porque a gente está achando que o Senhor não está vendo o nosso sofrimento, e ele estava assim, mas até que ele entrou em comunhão com o Senhor de novo, e aí a mente dele, que estava distorcida, passou a pensar correto. Até que eu entrei no santuário do Senhor e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente, ele está cheio de certezas, né, gente? Cheio de certezas. Certamente me foi inútil servir a Deus. Ele estava com a cabeça virada, pensando que com certeza estava inútil servir a Deus. Agora, Deus arruma o pensamento dele e agora ele certamente os põe em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Deus tem uma sentença para o ímpio. Deus é justo, ele acerta contas. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com um sonho, quando alguém acorda. Assim o Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Deus vai prestar contas. Deus vai pedir contas aos ímpios. Na hora certa, no tempo dele. As coisas do ponto de vista de Deus não são como o nosso ponto de vista. Deus tem a hora certa para ele, um dia é como 1000 anos. A gente que quer que as coisas sejam rápidas, Senhor, faz justiça logo. Calma. Deus tem
a hora certa. Qual o resultado da inveja não tratada? Ele fala para a gente: quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu. Gente, aqui se comoveu, ele começou, as entranhas dele sentiram. Sabe quando você está chateado e até dá dor de barriga, não acontece? Né? Você sente, às vezes você sente dor no corpo, fibromialgia. Ele estava tão amargurado que o corpo dele estava sentindo. Eu estava embrutecido e sem entendimento. Ele estava cheio de certezas, mas eram certezas todas furadas, sem entendimento, que não faziam sentido com relação à verdade de Deus, a verdade absoluta de Deus. Mas ele tinha certeza, Não é assim com a gente? Às vezes a gente está embrutecida, eu já me vi assim, mas com certeza. Que triste, né? Que triste. Ainda bem que Deus nos resgata, né? Ainda bem que o Senhor nos lança luz sobre as nossas trevas, como diz o salmista. Eu estava cheio de amargura, e o meu íntimo se comoveu. Eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. Gente, animal tem certezas? Mas ele tinha. Totalmente incertas, mas para ele eram certezas. O coração amargurado, o físico sofrendo, embrutecido, sem entendimento, como um animal. É isso que a inveja faz com a gente. E é isso que o distanciamento de Deus faz com a gente. E aí vem a parte linda, né? A parte linda. Eu escolhi esse trecho. A partir daqui, né, eu escolhi esse trecho para o meu ano. Eu sempre escolho 2, 3 versículos para andar comigo durante o ano, né? E eu escolhi esse aqui. Eu acho muito preciosa essa parcela da palavra. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Gente, que coisa linda. Você nem está vendo, você está embrutecido, você está com o coração duro e o Senhor está caminhando com você. O Senhor está te guiando. Você não está nem vendo. E o Senhor está caminhando com você, está te segurando pela mão direita dEle. Firme, braço estendido, forte, caminhando com você. Lembre-se disso e ore: Senhor, obrigada, porque o Senhor andou comigo em hora que eu nem estava vendo. Obrigada. Obrigada porque o Senhor me trouxe. Eu era como um animal irracional. O Senhor me trouxe na tua presença. Obrigada. Tu me guias com o teu conselho. Senhor, obrigada. Porque quando eu estava sem entendimento, o que me guiou foi o teu conselho. Uma palavra aqui, uma palavra ali. Alguém trazendo um versículo, eu abrindo de repente a palavra e vendo um versículo. Foi o Senhor que me guiou com o teu conselho. O Senhor deu um jeito. O Senhor fez pessoas aparecerem. O Senhor fez um irmão ler a Bíblia perto de mim. Eu não estava buscando Deus, mas o Senhor estava me guiando com o teu conselho. Obrigada, obrigada. E depois de tudo isso, a certeza dele: o Senhor vai me receber na glória. O Senhor vai me receber na glória. E aí ele começa: quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderei eu querer na terra além de ti? Gente, no final das contas, quem já viveu aqui um tempinho sabe, no final das contas, que você tem é o Senhor. Por mais que nós temos pessoas amadas, esposo, filhos, e graças a Deus os meus são todos da igreja. Mas no final das contas, de verdade mesmo, quem está ali com você, quem te sustenta, é o Senhor. Não ponha a sua esperança em ninguém. As pessoas nos frustram, por isso muito casamento destruído, muitos relacionamentos de nora e sogra destruídos, porque a gente tem o hábito de ficar pondo a esperança nas pessoas. As pessoas não dão conta de nos satisfazer. Lembra da mulher do poço? Você disse bem,
Você já teve 5 maridos, esse que você tem agora não é seu marido. Era uma mulher que põe esperança em relacionamentos, em homens. Não coloque a sua esperança nem no seu marido, nem nos seus filhos, nem em ninguém. Coloque no Senhor. Quem tenho eu, Senhor, no céu, além de ti? E quem poderei eu querer na terra, além de ti? Mas ainda que a minha carne, e ele estava assim, lembra? A minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração. E a minha herança para sempre. É Ele. É Ele quem sustenta o nosso físico. É Ele quem sustenta o nosso espírito. Você pode estar com dor aqui hoje, minha irmã. Não importa. Você tem o Senhor. E Ele sabe o que você precisa. Às vezes a gente precisa de uma dor para chegar mais perto de Deus. Você prefere sem dor para o inferno? Ou você prefere com dor pertinho de Deus? Deus sabe o que você precisa. E Ele é tudo de que nós precisamos. E às vezes a gente só vai entender isso quando Ele é a única pessoa que nós temos. Se a gente estiver cheio de gente, pessoas nos satisfazendo, saúde boa, dinheiro, às vezes a gente não vai entender. A gente vai achar que essas coisas estão nos suprindo. Mas quando Deus tira saúde, quando Deus tira dinheiro, quando Deus tira relacionamentos, e aí você vê só você e Deus, você fala, Senhor, eu estou viva, eu estou quebrada, mas eu estou sustentada, porque é o Senhor quem me sustenta. E é só isso que me importa. É só isso que me importa, porque o Senhor é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. E aí ele conclui, que linda conclusão. Ele começou, lembra? Os ímpios estão ganhando, estão fazendo, acontecendo, o Senhor está vendo, eu estou sofrendo e nada. E ele chega à conclusão e ele fala, os que se afastam de ti. Olha aí, de novo, certamente, ele está cheio de certezas, mas agora as certezas são boas. Certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. E aí ele chega à conclusão, quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Eu posso não ter nada, eu posso estar com o meu coração e a minha carne desfalecendo, mas bom é estar perto de Deus. Eu faço do Senhor, Deus, o meu refúgio. Para quê? Para eu ficar chorando em cima da cama com dor, triste, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que eu gostaria. Não, ele entendeu. Sabe para que ele fazia isso? Para proclamar todas as suas obras. Nós estamos aqui para isso. O salmista chega à conclusão correta. Deus, o Senhor sabe o que eu preciso passar. O Senhor sabe quais são as dificuldades que eu preciso passar. Mas o Senhor está sempre comigo. O Senhor me sustenta com a tua mão direita, forte, poderosa. O Senhor me guia com o teu conselho, não com o meu conselho todo atrapalhado, é com o teu conselho. E o Senhor está sempre comigo. Olha o que diz o Salmo 18, 28. Por que fazes resplandecer a minha lâmpada? O Senhor, o meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Gente, o salmista só chegou a essa conclusão porque o Senhor derramou luz sobre as trevas dele. O Senhor faz isso com você, minha irmã. O Senhor faz isso comigo. E outra declaração das mais lindas que a gente encontra na Bíblia é em João 6, 68 e 69, que diz o seguinte: Simão Pedro respondeu, naquele momento que Jesus está falando sobre ele, sobre coisas duras, sabe? Coisas muito duras. E a multidão que só queria milagre, essas coisas, começa a ir embora, né? Vai embora, um a um. Jesus vira para os 12 e fala, e vocês? Vocês também não querem ir com eles? E aí Pedro faz a declaração mais linda. Ele fala, Senhor, para quem
Iremos. O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo Deus. Que declaração linda. Que declaração linda. Minha irmã, você que nos assiste, seja qual for o seu problema, seja qual for o motivo da sua inveja, da sua tristeza, Deus é tudo o que você precisa. Deus é tudo o que você precisa. E nesse momento, quando Ele vai tirando algumas coisas, olhe para Ele e fala: Senhor, agora eu entendo. Agora eu entendo. Eu conheci o Senhor só de ouvir falar. Só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem, porque agora eu vejo que o Senhor é tudo do que eu preciso. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus, Pai, o Senhor é tudo que nós precisamos. Pai, quantas vezes pensamos que as coisas, Pai, são que nos sustentam. O dinheiro, a saúde, os amigos, a família, são coisas boas, Pai. Elas não são ruins em si mesmas. Mas quem nos sustenta é o Senhor. Então ainda, Senhor, que a figueira não floresça, que não haja alimento nos campos, Pai, nós podemos estar alegres no Senhor, porque o Senhor nos sustenta. É o Senhor quem nós temos. E o Senhor nunca nos abandona. O Senhor nos guia com o teu conselho aqui na terra, e depois o Senhor nos recebe na glória. Pai, não sabemos quantos anos nós temos de vida, mas sabemos que a vida aqui é passageira e passa rápido. O tempo passa e nós voamos, diz a tua palavra. Mas um dia, Senhor, nós iremos viver a eternidade com o Senhor. E lá o Senhor vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais tristeza, Deus. Só alegria na tua presença. Nos ajuda a olhar para isso, Senhor, enquanto vivemos aqui nessa vida, Senhor, com as nossas dificuldades. Nos ajuda a olhar para o Senhor. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém.